meus amigos, aqui Dr. Gabriel Fazanaro, advogado. Você que ainda não me conhece, eu sou um advogado especializado em direito do consumidor, sou membro efetivo da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo e de direito bancário também. Eu estive durante quase 2 décadas em instituições financeiras, onde eu adquiri uma bagagem que hoje eu compartilho toda essa experiência com os consumidores. Tá? E hoje eu quero tratar aqui de um assunto, um tema que tem tirado aí o sossego, a paz de muitos consumidores, o tal do cartão de crédito consignado. Certamente você já perguntou, ou eu sempre recebo dúvidas diariamente, doutor, o que é o RMC, o que é cartão benefício, enfim, vamos lá. O cartão de crédito consignado ele existe desde 2003, quando foi mais ou menos regulamentado o empréstimo consignado. Só que até então, esse cartão de crédito consignado primitivo, ele interferia 10% da margem consignável do empréstimo consignado, ou seja, naquela época era só 30% de margem consignável, 10% se você fizesse o cartão ficava reservado para ele, ok? Só que isso tornava o produto não muito atrativo comercialmente. Então os bancos, percebendo isso no decorrer do tempo, através do seu lobby, naturalmente, fizeram promover uma alteração legislativa em 2015. E que com essa alteração legislativa passou a ter o cartão de crédito consignado uma margem complementar de 5%. Então, não interferia mais na margem do empréstimo consignado e passou a ter uma margem exclusiva, tá certo? Aí você pergunta, tá bom, doutor, mas não pode ter 2 cartões? Sim, desde setembro de 2022 é permitido ter uma segunda margem de cartão consignado averbada, que é o tal do cartão benefício, que é o RCC. Então, vamos lá, recapitulando, já existia o cartão RMC desde 2003, mas em 2015 houve uma alteração e passou a ter uma margem exclusiva de 5%, não interferindo mais na margem consignada do empréstimo consignado tradicional. E em setembro de 2022, uma nova alteração legislativa criou o tal do RCC, Reserva de Cartão de Crédito Consignado Benefício, ok? Então ficamos como? Com a possibilidade de ter 2 cartões de crédito consignados averbados na folha de pagamento. 5% para um, 5% para outro. Ok? Mas aonde mora o perigo e aonde se geram tantas dúvidas que os consumidores ficam agoniados? Doutor, esse percentual que desconta, a pergunta que eu recebo sempre, ele está quitando a minha dívida com o banco? Não. Por quê? Esse percentual que fica reservado, ele é como se fosse o pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito. Porque apesar de ser cartão de crédito consignado, é cartão de crédito. E como todo cartão de crédito, existe o tal do crédito rotativo. Então, quando você não efetua o pagamento do valor total da sua fatura, no mês seguinte, ou seja, você fez uso do cartão para fazer uma compra ou fez um saque de um percentual do limite do cartão, naturalmente tem que vir a fatura para você e você efetuar o pagamento integral dessa fatura. Agora, se você não faz o pagamento integral da fatura, você está financiando o seu saldo devedor no tal de crédito rotativo. E com isso vai ser cobrada uma taxa de juros e aquele 5% que está reservado lá na sua folha de pagamento, que a princípio, se você não utilizar o cartão, só fica reservado, tá certo? Mas se você não efetua o pagamento da fatura, aquele valor que está reservado vai passar a descontar no seu benefício ou no seu salário, no caso se você for servidor público, ok? E aí, esse valor mínimo, na verdade, se você fizer uma continha básica, você vai ver que ele corresponde somente ao pagamento dos encargos. O que é encargo? Juros, taxa de juros, e o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Então, em outras palavras, traduzindo, você não está quitando efetivamente o saldo devedor, ou está quitando muito pouco. Para você ter um efeito de comparativo, eu vou colocar aí na tela para você ver uma fatura de um cliente que
nós atendemos no nosso escritório, por exemplo, um consumidor. Você vê que desconta da fatura dela cento e poucos reais, né, como você está vendo aí. Contudo, só de juros, 130 e poucos reais. Ou seja, se você pegar a diferença do que desconta versus o que ela paga de juros, praticamente ela está amortizando efetivamente apenas uma diferença de 7 reais. Porém, está financiando no crédito rotativo um saldo devedor de 4 mil. Olha só. Então, ela vai pagar uma taxa de juros que gira em torno aí, tá? Já chegou a ter taxa de quase 5, 6% ao mês no rotativo do cartão de crédito consignado, enquanto a taxa média no empréstimo consignado sempre foi na casa de 1,5%, 1,80%, 2%. Então, além de ter esse detalhe, que você teria que pagar o valor integral da fatura, a taxa de juros do cartão consignado ela é muito, infinitamente maior do que a do empréstimo consignado, certo? E o valor que você é descontado, 5%, ele vai amortizar quase nada ou muito pouco. Então, traduzindo, numa linguagem até popular, até meio chula, tá? Desculpa aí, mas para você entender bem, é a mesma coisa que se você pegasse esse 5% e sacasse todo mês, jogasse lá na privada e desse descarga, porque efetivamente não está liquidando o principal da dívida que você fez. E tem um outro alerta que eu gostaria de dar para você. Infelizmente, por falha comercial e na prestação de serviço de muitas instituições financeiras, não vou dizer de todas, mas da sua grande maioria, porque a maioria das instituições financeiras, não sei se você sabe, você deve saber, eles atuam com terceiros, né, com força de vendas terceirizadas, por meio de correspondentes bancários. E, infelizmente, por muito tempo, não digo hoje, tá? Mas a grande maioria não era tão especializada, não tinha uma regulamentação. Na verdade, ainda não existe até hoje uma regulamentação sobre essa força de vendas. Existe uma autorregulação do mercado, mas você sabe, né? Autorregulação de quem domina o próprio mercado, até que ponto ela presume-se uma boa-fé efetivamente, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas devido a haver regulamentação disso e até uma certa fiscalização, muitos correspondentes, eles apenas com o intuito de ganhar comissionamento, eles não explicavam efetivamente essa dinâmica de funcionamento do produto, como eu estou explicando para você aqui agora. Que você tem que receber a fatura, que você tem que efetuar o pagamento integral da fatura, que o valor que desconta vai pagar apenas o mínimo da fatura, não vai amortizar nada significativo do seu saldo devedor, e se você assim não o faz, vai acabar se transformando numa bola de neve. Então, devido a essa falha de prestação de serviço, muitos clientes, muitos consumidores, eles acham ou achavam, até então, até chegar o conhecimento dessa situação, de que estavam quitando, ou já tinham até quitado pelo lapso temporal decorrido, né? Mas, infelizmente, não, só vieram pagando juros sobre juros durante anos a fio, tá certo? E tem uma outra situação, às vezes, que ocorre também, quando a pessoa é vítima de uma fraude ou de uma meia fraude. Como assim? Ela foi induzida ao erro achando que estava fazendo um empréstimo consignado tradicional, ou seja, aquele que desconta na folha, que você vai pagar um número X de parcela por mês, e na verdade não estava. Ao contrário, estava fazendo um cartão de crédito consignado, que são coisas completamente distintas. Então, você deve analisar o seu caso, né? E se você tem alguma dúvida ainda que restou, deve procurar um profissional especializado nessa área e que conheça desse produto para que ele possa te orientar. E o melhor profissional adequado para que você procure é um advogado, que é o profissional, o técnico preparado para sanar suas dúvidas e, se for necessário, ajuizar uma ação aonde vai se buscar reparar essa falha de prestação de serviço ao qual você foi efetivamente vitimado, se foi o caso. Tá certo? Então, é possível judicialmente se provar o tal do vício do consentimento, ou seja, se você foi levado ao erro, ao engano, ou foi vítima de uma fraude, e com isso desconstituir esse contrato, ou seja, anulá-lo completamente e o banco devolver tudo que foi pago até então, certo?
Ou então provar que você entendeu que era um empréstimo consignado e com isso fazer-se o recálculo da sua dívida para que efetivamente ela tenha um termo final. Tá certo? Eu espero ter colaborado com você através desse vídeo. Eu até peço perdão de ele ser um pouco longo, mas é que o tema exige que a gente se aprofunde, ainda que de forma rasa, mas dê maiores detalhes para que você possa entender acerca da dinâmica e do funcionamento desse produto que, infelizmente, ao invés de ajudar, tem tirado a paz de muitas pessoas. Mas eu espero ter colaborado. Compartilhe esse vídeo com uma conhecida, um conhecido seu, para que ele possa ajudar o máximo de pessoas. E eu estou sempre aqui à disposição, tá certo? Meu nome é Dr. Gabriel Fasanaro, advogado. Um forte abraço e até a próxima.